Função exponencial é o tema dessa aula. Nós já vimos realmente lidando com função exponencial desde lá da primeira aula. O que a gente não tinha feito ainda era parar para falar com um pouco mais de detalhe, que é o que nós faremos nessa aula, ok? Vamos lá. A função exponencial, ela é matematicamente, a expressão matemática da função exponencial é a elevado a x, onde o número a, que é a base, tem que, por motivos operacionais, tem que obrigatoriamente, é inevitável, de que seja um número maior que zero e diferente do número 1. Ou seja, tem que ser positivo e, além de ser positivo, tem que ser diferente do número 1. Ok? O domínio da função exponencial é esse aqui, é o próprio conjunto dos números reais. E o que é que significa isso em termos de cálculo, em termos práticos? Significa que você pode calcular a imagem de qualquer número real, seja ele qual for, você pode calcular a função dele ou a imagem dele. Significa que você pode colocar para x o número que você quiser. Não há limitação para o cálculo de imagens de elementos da função exponencial. O contradomínio, aí não, você tem uma restrição. Pelo fato desse número a ser maior que zero, diferente de 1, o contradomínio é o r mais asterisco, ou, se você preferir, o conjunto dos números reais estritamente positivos. E o que é que significa isso? Mais uma vez, em termos práticos. Olha, quando você pegar a elevado a x com a, segundo aquelas condições que eu falei para você, quando você substituir x por qualquer número, o resultado de a elevado a x será obrigatoriamente um número positivo. Não há como a elevado a x dar zero ou um número negativo. O gráfico da função exponencial tem dois aspectos. Pode ser esse daqui, crescente, ou pode ser esse daqui, o decrescente. E o que é que vai determinar? Quem é, nesse caso, o determinante para que a função seja crescente ou decrescente? É justamente a base, o valor da base. Quando essa base for maior que o número 1, a função exponencial ela é crescente e tem essa aparência daqui. Sempre essa aparência. Pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, deslocada para a direita, deslocada para a esquerda, não importa, mas o gráfico terá sempre essa aparência. Quando a base for um número entre 0 e 1, a função exponencial ela será decrescente, olha aqui, o decrescimento, e terá essa aparência, ok? Em relação à aparência do gráfico, vale a pena a gente fazer um comentário aqui agora. Se você for estudante do ensino médio, ok? Caso você entre num curso de exatas, lá na faculdade, no terceiro grau, você inevitavelmente cursará uma matéria chamada Cálculo Diferencial e Integral. Muito bem. Lá nessa matéria você vai estudar um assunto chamado derivada. Pois bem, na derivada, quando o professor lá estiver dando para você o assunto derivada, ele pode provar para você, demonstrar para você que realmente a aparência, vamos chamar de aparência, o jeitão, a cara do gráfico da função exponencial, realmente essa aqui quando A for maior que 1, ou será que quando A for entre 0 e 1. Mas isso é lá no terceiro grau, quando você já tiver passado por limite, as propriedades, os cálculos de limite, quando você já tiver passado por tudo de derivada, realmente o professor pode provar. Aqui agora seria absolutamente sem muito proveito eu tentar provar isso aqui para você. Você ainda não possui ferramentas. Eu estou me dirigindo a você que é estudante de ensino médio. Você não tem ainda informações suficientes para conseguir absorver e entender essa demonstração. Portanto, o que é que o professor do ensino médio faz em relação ao aluno? Na realidade, ele pede ao aluno
um crédito, um voto de confiança. Ele fala para o aluno, olha, o gráfico tem essa aparência. Lá no curso superior existe uma matéria chamada Cálculo Diferencial Integral, onde é possível você provar, você demonstrar que realmente a aparência é essa daqui. Combinado? Eu não posso fazer isso aqui justamente pelo fato de você não ter essas informações ainda. Seu conhecimento matemático ainda não é suficiente ainda para conseguir entender detalhes da demonstração. Muito bem. Tem outros detalhes? Tem sim. O gráfico da função exponencial, tanto a crescente quanto a decrescente, passa sempre por esse ponto daqui, ó. O eixo Y, ele vai ser cortado, é claro, se for A elevado a X. Se você deslocar ele para a esquerda ou deslocar ele para a direita, para cima ou para baixo, não vai passar por esse ponto. Mas se for um número real positivo diferente de 1 elevado a X, o gráfico terá sempre essa aparência, absolutamente sempre essa aparência, ok? Vai passar pelo ponto aqui. Esse ponto tem coordenada 0 e 1. Além do mais, a função exponencial, da maneira como ela está definida aqui, com o contradomínio, ela é bijetora. E pelo fato dela ser bijetora, ela é, por definição, injetora. Uma vez que uma função ela é bijetora quando for sobrejetora e injetora. E o que é que significa dizer que uma função é injetora? Você tem duas justificativas, duas definições para a função injetora. Uma definição gráfica e outra definição lá, digamos assim, algébrica. É o que nós iremos ver agora. Existem duas maneiras de você verificar se uma determinada função é ou não injetora. Eu vou mostrar as duas maneiras para você. A primeira maneira é a maneira gráfica. E como é que você pode verificar se uma função é injetora? Ora, é simples. Basta que você trace retas paralelas ao eixo das abscissas, mas com um detalhe: essas retas passem pelo contradomínio da função. Muito bem. Se a reta que cortar o gráfico, no caso da injetora, essas retas que você traçar, elas não são todas obrigadas a cortar o gráfico. Na injetora, não. Mas a reta que cortar o gráfico, seja ela qual for, cortar o gráfico em apenas um ponto, você diz então que nesse caso o gráfico é o gráfico de uma função injetora. Ora, no caso da função exponencial, ela na realidade ela é bijetora. E aí todas as retas obrigatoriamente cortarão o gráfico e farão isso em apenas um único ponto, em um ponto. Atenção, essa reta aqui corta em um gráfico, essa reta aqui corta em um ponto, essa outra reta corta em um ponto, essa outra reta corta em um ponto e por aí vai. Mas no caso da injetora, é interessante que você se aprofunde um pouco mais nisso. No caso da injetora, as retas todas não são obrigadas a cortar. Mas se fizerem isso, ou seja, se cortarem o gráfico, façam em apenas um ponto, ok? Então, no caso aqui, está provado que eu tracei o gráfico da função exponencial, tracei as retas e percebi que cada uma dessas retas corta o gráfico em apenas um ponto. Portanto, eu provei para você que a função exponencial ela é injetora a partir do gráfico da função exponencial. A outra definição, essa aí já não é mais a gráfica, diz o seguinte: se você tiver dois elementos, x1 e x2, vamos utilizar aqui x1 e x2, e esses elementos eles forem distintos, se eles forem distintos. Agora, x1 e x2 pertencente ao domínio da função exponencial. Ou seja, x1 e x2 estão contidos no domínio da função exponencial. A definição de função injetora diz o seguinte, olha: se x1 for diferente de x2, então, eu estou usando o símbolo de implicação lógica, então f de x1 será diferente do f de x2. Essa é a definição para a função injetora. Vamos escrever essa definição com o rosto da função exponencial. Ou seja,
A elevado a x. Então vamos escrever, ó, x1 diferente de x2 implica que A elevado a x1 será diferente de A elevado a x2. Isso aqui é uma implicação lógica. Aí, se você nunca estudou lógica, entendeu? É um conselho, uma sugestão que eu vou lhe dar. É interessante que você comece a estudar lógica matemática. Eu não sei qual o seu interesse em matemática. Se você já pensa, quem sabe lá no curso superior, seguir alguma coisa de exato, ou até mesmo você que não morre de amores por matemática, está assistindo esse DVD porque precisa aprender logaritmo, seja qual for a sua situação, é interessante que você aprenda a lógica. O primeiro grupo, aquele pessoal que já está pensando em fazer exatas, lógica é interessante para você, para conseguir sobreviver lá dentro do curso de exatas. Você que não gosta de matemática, não morre de amores por matemática, chega mesmo até odiar a matemática, mas precisa aprender matemática, a lógica vai funcionar para você, quem sabe, para criar para você um suporte para no dia que você pensar em fazer um concurso público, você enfrentar com sucesso as famosas provas de raciocínio lógico que contém, na maioria delas, questões de lógica matemática, ok? Então, não há que seja qual for a sua situação, é interessante que você estude lógica matemática, ok? Pois bem, lá da lógica matemática, esta implicação lógica garante que há condicional associado. Mas o que é condicional aí? Condicional é uma operação lógica que a gente escreve e lê da seguinte maneira: P flechinha Q, e lê da seguinte maneira: se P, então Q. Muito bem. Esta condicional aqui, no caso da implicação lógica, ela é tautológica. Mas o que é que significa essa palavra tautológica? Significa que isso aqui é sempre verdadeiro. Uma vez que na lógica matemática, uma proposição, uma sentença pode ser falsa ou verdadeira. Nesse caso daqui, da implicação lógica, essa condicional, ela é tautológica. Ou seja, ela é sempre, sempre, sempre verdadeira. Muito bem. Lá da lógica matemática, presta atenção que é interessante esse arrudeio que eu estou fazendo para justificar algo que você já faz há um certo tempo e não sabia ou não sabe por que faz isso. Lá na lógica matemática, tem-se uma expressão equivalente à condicional. Ela é chamada de contrapositiva. Mas, Ayrton, o que é a contrapositiva? A contrapositiva é uma expressão logicamente equivalente à condicional, onde você faz duas operações. Troca de posição, o Q vai passar para o lugar do P, o P vai passar para o lugar do Q, ou seja, o antecedente vira consequente, o consequente vira antecedente, mas além de você fazer isso, você nega, vamos negar, portanto, ó, aqui vira não Q, e aqui vira não P. Pois bem, se P, então Q, é logicamente equivalente a se não Q, então não P. Se essa condicional for verdadeira, a contrapositiva também é verdadeira. Se a condicional for falsa, a contrapositiva também será falsa. Ora, o que é que nós vamos fazer então? Muito simples. Já que eu posso substituir a contrapositiva pela condicional ou a condicional pela contrapositiva, vamos fazer o seguinte: vamos então aplicar a contrapositiva na condicional associada a esta implicação. Vou trocar de posição e vou negar. E aí olha só que coisa interessantíssima vai aparecer aqui agora. Me acompanhe. Negue isso aqui agora. Qual é a negação de diferente? Ser igual. Então eu vou trocar. O consequente passa para o lugar do antecedente. A elevado a x1 igual a elevado a x2. Então, e o consequente, o antecedente passa lá para o lugar do consequente. Mas negando aqui. Qual é a negação de x1 diferente de x2? x1 igual a x2. Coloque aqui para mim. Lê aqui agora o resultado. Se A1 elevado a x, se A elevado a x1 igual a A elevado a x2, então x1 igual a x2. Você já vem fazendo isso desde a primeira aula
Talvez você não esteja percebendo aquela história de quando você tem uma equação exponencial redutiva à mesma base. E quando as bases são maiores que zero, iguais e diferentes de 1, que você corta suas bases e pode afirmar que os expoentes são iguais, a justificativa eu acabei de fazer aqui para você. Ou seja, o suporte para essa justificativa vem da lógica matemática, ok? Usando a definição de função injetora, eu provei para você por que você pode cortar as bases e trabalhar com a igualdade entre os expoentes, ok? Então está apresentado para você aí a função exponencial, detalhes da função exponencial, maiores aprofundamentos. Você sabe onde você consegue esses aprofundamentos? Em um bom livro de matemática, ok? Então vamos às questões de função exponencial. Apresentada para você a função exponencial, vamos fazer agora as questões envolvendo, né, esse tipo de função aí na sua lista, combinado? Então pega aí a questão 22 da sua lista. Olha o que é que nós temos. Em pesquisa realizada, constatou-se que a população P de determinada bactéria cresce segundo a expressão P de T igual a 25 vezes 2 elevado a T, em que T representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo de... Ora, temos uma função exponencial porque temos um número real positivo diferente de 1 elevado à variável t. Portanto, é uma função exponencial. Mas antes de nós começarmos, eu achei por bem desenhar esses gráficos aqui para mostrar para você a diferença entre uma função linear, aqui eu botei f de t igual a 2 vezes t, e uma função exponencial, por exemplo, g de t igual a 2 elevado a t. 2 vezes t é diferente de 2 elevado a t. Inclusive no gráfico, por isso que eu coloquei aqui justamente para traçar para você e mostrar a diferença entre um comportamento linear, ok? Proporcional, isso aqui é proporcionalidade, ok? Isso aqui é linearidade. Aqui você já não tem mais essa proporcionalidade. Quando você triplica aqui a variável t, você triplica a imagem. Aqui você triplicar a variável t não significa que você vai triplicar a imagem. Então é isso que eu quero que você entenda, a diferença. Vamos fazer os valores particulares para que você entenda melhor o que eu quero falar. Olha só o que é que vai acontecer. Vamos calcular o f de 0 e vamos calcular o g de 0 para ver o que é que acontece. Me acompanha aqui. O f de 0 você vai ter 2 vezes 0. 2 vezes 0 é igual a 0, ok? O g de 0, olha só que as diferenças já começam aqui. Quando você for calcular o g de 0, você vai ter 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Portanto, olha cá, a imagem de 0 é o número 1, enquanto a imagem de 0 é o próprio 0. Agora vamos calcular o f de 1 aqui. F de 1 vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Me acompanhe. A imagem do número 1 é o número 2. Pronto. Virou aqui para a esquerda, você acha o número 2. Aqui vai coincidir no caso. É uma coincidência. O g de 1 vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 coincide com 2 vezes 1. Portanto, a imagem do número 1 vem a ser o número 2. Vamos calcular o f de 2. F de 2 vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Está aqui a imagem. Ali também vai coincidir, mas as coincidências acabam por aqui. Vai ser a última coincidência, viu? 2 elevado a 2 você vai ter 4. 2 elevado a 2, cadê a imagem 4? Aqui. Agora, olha só, calcule o f de 3 e calcule o g de 3 para você ver o que é que vai acontecer. O f de 3 nós temos 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Me acompanha aqui. Vamos procurar no eixo y o número 6. Portanto, é aqui. Agora, quando você vai calcular o g de 3, aí muda. Não é mais 6. Aqui era 6. Mas aqui vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 não é igual a 6, como deu aqui. 2 elevado a 3 é igual a 8. Olha só o que é que você vai ter. A imagem do número 3 vai ser o número 8. Aí daí em diante você já não tem mais nenhuma concordância nos sinais. Por exemplo, quem seria o f de 4? 2 vezes 4 igual a 8. O g de 4 vai ser 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 não é igual a 8.
é igual a 16. Percebeu o que é que eu quero passar para você? Quando você triplica, interessante, quando você triplica aqui, por exemplo, quem é o f de 1? O f de 1 é igual a 2. Se você triplicar a variável t aqui, você vai triplicar a imagem também. Se não, vejamos. Quem é o triplo de 1? É 3, ok? Quem é o triplo de 2? É 6. Olha aí, triplicou t, você triplica f de t. Aqui não, aqui você não tem essa proporcionalidade, não. Você quer ver uma coisa? Quem é a imagem de 1? O g de 1 é igual a 2. Muito bem. Triplique 1. Triplicou 1, você vai para 3. Ora, mas o g de 3 não vai ser o triplo de 2. O g de 3, na realidade, é 8. Foi o que aconteceu. 8 não é o triplo de 2. 8 é o quádruplo de 2. Então, triplicar a variável t não significa que você triplica também a imagem. Essa é a diferença, uma das diferenças entre a função linear, o comportamento linear, e a função exponencial, ok? Bom, vamos lá. Feito isso, mostrada essa diferença para você, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer a questão aí da sua lista, a questão 22, uma questão de vestibular, para ver como é que a gente aplica o que a gente aprendeu de equação exponencial na realidade. Vamos aplicar. Então vamos lá, ele quer saber o seguinte, vamos lá. P de t igual a 25 vezes 2 elevado a t, ok? E o que é que significa isso? Significa o seguinte, t é medido em horas. Se eu pego t igual a 0, ou seja, eu vou obter a população de bactérias no momento do começo lá do estudo. T igual a 0, nós vamos ter 2 elevado a 0, vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25. Pronto. Significa que a população de bactérias é de 25. Se eu pego t igual a 1, pegue t igual a 1, ou seja, 1 hora depois, vamos ter 2 elevado a 1 é igual a 2. 25 vezes 2 é igual a 50. Portanto, 1 hora após o início da observação, a população de bactérias já é de 50. Vamos pegar t igual a 3. Vamos lá. 2 elevado a 3 é igual a 8. Vamos ver. 8 vezes 25, isso vai ser igual a 200. Portanto, 3 horas após o início, você vai ter 200, ok? Só que a pergunta é o contrário. Em vez de ele lhe dar o tempo, ele faz o seguinte, ele lhe dá a população de bactérias e pede para você o tempo. Olha, ele diz para você que a população de bactérias chegará a 400. Chegará a 400. Ele quer saber em quanto tempo isso ocorrerá. É uma pergunta inversa, né? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui agora? Uma equação exponencial redutível a uma mesma base. Ora, é simples, você já sabe fazer isso. Passa esse 25 para cá dividindo. 400 dividido por 25 é igual a 2 elevado a t. 400 dividido por 25, isso vai dar 16. Coloque aqui. 16 igual a 2 elevado a t. Muito bem. Ora, é o que eu falei para você. Equação exponencial redutível a uma mesma base. Fatorando 16, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar 2 elevado a quarta igual a 2 elevado a t. Ora, corta as bases, você já sabe que nesse caso você pode fazer isso. Portanto, dentro de 4 horas, após o início, a população de bactérias chega a 400. Ok? Muito bem. Essa foi a questão 22. Vamos à questão 23 aí da sua lista. Me acompanhe. Lembrando, no entanto, que a mesma orientação que eu passo para você no curso de trigonometria, eu passo aqui. Essa lista que você pega aí em PDF, ela não vai fazer por si só, ela não tem uma quantidade suficiente para você aprender logaritmo exponencial. Isso aqui é apenas um plano diretor, uma linha geral de atuação, entendeu? Onde eu pego o que está aqui, os exercícios que estão aqui, e vou orientando as aulas para você. Mas é interessante que você tenha um livro. Nesse livro aí você tem a parte teórica e tem uma quantidade de exercícios razoável para treinar, ok? Questão 23, vamos ver o que é que nós temos na questão 23.
Vamos lá, a questão da PUC. Os gráficos de f de x igual a a elevado a x, com a pertencente a r mais asterisco e a diferente de 1. Função exponencial. Então, f de x, o que é que nós temos aqui? A elevado a x, muito bem. E g de x, uma função quadrática, g de x, isso é igual a x ao quadrado menos 1. Perfeito. Se interceptam em um ponto de abscissa 3. O que é que significa isso? Significa que os gráficos, eles irão se cruzar. Não sei, eu vou fazer aqui um desenho sem nenhum compromisso com os gráficos realmente que se corresponderiam. Então você tem uma função aqui exponencial, eu coloquei aqui uma função exponencial crescente, mas pode ser também a decrescente. Você tem o gráfico da parábola, e ele diz para você que esse gráfico aqui da parábola, aqui seria o gráfico da parábola, e aqui o gráfico da exponencial. Eles se encontram aqui no ponto 3. Pronto, se encontraram aí no ponto 3, de abscissa 3. É a informação que ele passa para você. E aí agora a pergunta é a seguinte: qual o valor de A? Ora, fácil, vamos fazer o seguinte então. Na realidade, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte: no ponto de encontro lá de abscissa 3, eu posso escrever isso daqui, ó. Eu posso dizer para você que f de x vai ser igual a g de x, pronto, lá naquele ponto específico ali. Muito bem, o que é que eu tenho? A elevado a x será igual a x ao quadrado menos 1. Perfeito. Ora, quem é x? Ele está dizendo para você que x é igual a 3. Então lá vamos nós, ó. A elevado a 3 igual a 3 ao quadrado menos 1. Ok, ótimo. Mas é fácil, aí já acabou a questão, né? A questão nesse caso acabou. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Quem vai ser A? A vai ser igual a raiz cúbica de 8. Acabou a questão. A, no caso, é igual a 2. Então, para que se encontre, para que esses gráficos se encontrem no ponto de abscissa 3, lá, o x vale 3, o valor de A é igual a 2, ok? Bom, essa foi a questão 23. Vejamos agora a questão 24. O que é que nós temos na 24? Vamos ver. É uma questão adaptada da fundação, ou melhor, essa foi vejamos a 24. Essa que eu fiz agora para você foi a 23. Vamos lá. Ele dá para você aí a figura, né, o gráfico de uma função exponencial, e fala o seguinte: na figura ao lado está representado o gráfico de f de x igual a k vezes a elevado a x. Muito bem. Sendo k e a constantes reais positivas com a diferente de 1. Você já sabe que realmente tem que ser diferente de 1. O valor de f de 2. Você tem um gráfico aí, você me acompanha. Ora, olha só o que é que nós temos. O gráfico aí diz para você quem é o f de menos 3. Olha só, o gráfico fala para você que o f de menos 3 é igual a 12. O f de menos 3 é igual a 12. Tá aí a informação para você. Ora, o que é que eu vou fazer? F de menos 3. Vamos lá. Veja que o f de menos 3 eu vou ter que substituir x por menos 3. Uma vez que quem fica dentro do parênteses é a variável x. Portanto, eu posso igualar essa expressão f de menos 3 a k vezes a elevado a menos 3. Eu posso fazer isso. Ok? Então vamos pegar k vezes a elevado aqui a menos 3. Porque se eu fosse calcular o f de menos 3, vamos apagar aqui para ficar melhor o seu entendimento. Olha só o que é que eu estou querendo passar para você. Me acompanhe aqui agora. Veja só o que é que a gente tem aqui. Vamos lá. Eu tenho essa função daqui. F de x igual a k vezes a elevado a x. Muito bem. Se eu pedisse para você o f de 10, o que é que você faria? Você substituiria x por 10, ok? Isso vai ser igual a k vezes a elevado a 10. Muito bem. Se eu pedisse para você o f, digamos, de menos 5, você substituiria x por menos 5
E esse x aqui, claro, óbvio, seria substituído por quem? Por menos 5. Se eu pedisse para você o f de 1.500, o f de 1.500, o que é que você faria? Você vai substituir x por 1.500. K vezes A elevado a 1.500. Ótimo. Ora, mas ele diz para você que o f de menos 3, f, a função de menos 3. O que é que você vai fazer? Substituir x por quem? Por menos 3. Você vai pegar esse x que eu estou pondo o dedo aqui e colocar menos 3. Vamos colocar menos 3 aqui no lugar dele? Me acompanha aqui. Coloque menos 3 aqui. Pronto. Então vai ser k vezes a elevado a menos 3. Ok? Mas tem um detalhe. Ele diz para mim, aí no gráfico, você tem um gráfico, você olha, que o f de menos 3 vale 12, é igual a 12. Portanto, eu posso igualar esta expressão ao número 12. Ora, bom, o que é que nós temos aqui? Preste atenção à situação em que nós nos deparamos aqui agora. Nós temos uma equação com duas variáveis, eu tenho duas incógnitas, portanto, eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu estou aqui numa situação de impossibilidade de encontrar valores para K e valores para A. Olha, mas aí você volta para o gráfico, que lá tem uma outra informação lá para a gente. Tem uma outra. Qual é? É de que o f de 0 é igual a 3 vezes. Deixa eu circular isso aqui primeiro. Deixa eu circular que a gente vai cair em um sistema, viu? Pronto, tá aqui. Deixa aqui de molho esperando a gente aqui. Vamos lá. Aí ele diz para você, o f de 0, quanto vale o f de 0? O f de 0 vale 3 meios. F de 0 vale 3 meios. Muito bem. Ora, f de 0, você já sabe, vai substituir x por quem? Por 0. Então, substitua aqui nessa expressão x por 0. Me acompanhe. Vai ser k vezes a elevado a 0. Isso é igual a 3 meios. Ora, mas peraí. A elevado a 0, A nas condições apresentadas no enunciado, vai ser igual a 1. Então, vai ficar A elevado a 0 é 1. 1 vezes K, isso é igual a K. K, portanto, é igual a 3 meios. Ótimo. Muito bem. K é igual a 3 meios. Mas aí o que é que a gente tem? É simples. Basta eu vir para cá e substituir no lugar de K o valor 3 meios. Me acompanha aqui agora. K vezes A elevado a menos 3 vezes A elevado a menos 3 igual a 12. Igual a 12. Muito bem. Esse K, eu já sei quanto vale. 3 meios. Vamos colocar aqui. 3 meios vezes A elevado a menos 3 igual a 12. Muito bem. O que a gente vai fazer? Vamos ter que encontrar o valor de A, né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Pega esse 2, passa para lá, multiplicando, e o 3 passa para lá, dividindo. Então, nós vamos ficar com essa situação. A elevado a menos 3 vai ser igual a 12 vezes 2. Tudo isso aqui dividido por 3. Ora, A elevado a menos 3, isso vai ser igual a 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 3 é igual a 8. Pronto. Ok, vamos lá. O que é que a gente tem aqui agora? Vamos lá. Tá vendo esse menos 3 aqui? Vamos escrever ele da seguinte maneira. A gente pode resolver isso aqui agora de uma maneira. Vamos ver o que é que a gente pode fazer? Vamos lá. Vamos inverter isso aqui. Me ocorreu agora de aplicar lá o que eu aprendi na 6ª série, né? Vamos inverter. Isso aqui, na realidade, pode ser escrito como 1 sobre A elevado a quem? Elevado a 3. É uma das maneiras. Está me ocorrendo aqui agora, viu? 1 sobre A elevado a 3 é igual a 8. Perfeito. Vamos lá. Está vendo esse 3 aqui? Como ele está potenciando, ele pode passar para o outro lado? Pode não. Vai passar radiciando. Então, nós temos 1 sobre A igual, passa para lá na forma de raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? De 8. Olha, mas a raiz cúbica de 8 é fácil. Isso é igual a 2, né? 1 sobre A. E por que é igual a 2? Por quê? Porque 8 é 2 elevado ao cubo, ok? O que é que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever 3 sobre 3. 1 sobre A vai ser igual a 2 elevado a 1.
que é igual a 2. Portanto, se 1 sobre A é igual a 2, eu posso afirmar que A vai ser o inverso de 2. Portanto, A igual a 1 meio, ok? Tá aí respondida a questão. Como é que a gente poderia, agora eu fiquei curioso aqui agora, né? A gente pode resolver isso de uma outra maneira também. Vamos tentar uma segunda maneira aqui para resolver essa questão aqui. Olha só o que é que a gente pode fazer. A elevado a menos 3 igual a 8. Olha só o que é que a gente pode fazer. Vamos lá ver. A elevado a menos 3, A elevado a menos 3, igual a 2 elevado a terceira. Ótimo. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou apagar essa parte daqui, eu acho que eu já posso apagar, para mostrar uma outra maneira de a gente resolver essa equação. Então eu vou pegar A elevado a menos 3, A elevado a menos 3, igual a 2 elevado a 3. Ora, é simples. Eu vou elevar, nesse caso, tanto o membro da esquerda quanto o membro da direita. Eu vou elevar isso a menos 1/3. Vou elevar ambos os membros a menos 1/3. Então me acompanha aqui. Eu vou elevar a menos 1/3. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. A elevado a menos 3. Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar aqui menos 1/3 e vou pegar aqui menos 1/3. Ora, essa igualdade ela não vai se alterar. Eu sei disso que ela não se altera. Com o que é que eu vou ficar? A vai ficar menos 3 vezes menos 1/3. Isso vai ser igual a 2 elevado a 3 vezes menos 1/3. Perfeito. Ora, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 1/3 vai ficar com 3/3. Vamos ver o que é que a gente tem? 3 vezes menos 1/3 vai dar menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3. Perfeito. 3 sobre 3 é igual a 1. Portanto, A elevado a 1. Ora, vai ficar 2 elevado a 3 dividido por 3 dá 1. 2 elevado a menos 1. A, portanto, é igual a 1 meio. Opa! Certinho. A igual a 1 meio. A igual a 1 meio.